Caros alunos, tudo bem com vocês? A gente vai continuar agora, aula 11, Filostomine, né? Parte 2. Então, como a gente acabou de falar no último vídeo, a gente falou que o Filostomine agora virou um grupo muito mais complexo e o número de espécies, por exemplo, na época que eu dei o curso, tinha 4 espécies no Corrina. E hoje em dia, né, o número de espécies aumentou, né? E então, loncorrina, só para vocês se posicionarem, são esses morcegos que tem um trago gigante, né? E tem uma folha nasal enorme, né? E em vez de ser 4 espécies, são 6. E com orelhas bem grandes, um trago bem pontudo e grande, e uma folha nasal gigante. Os rostos, na verdade, eles são curtos e têm dobras elaboradas no rosto, né? Eles são insectívoros, né? E são extremamente eles estão em colônias grandes. Os poderes excepcionais de ecolocação permitem eles detectarem e evitarem as redes de neblina, né? Então, eles são um grupo difícil de estudar e capturar. Além disso, muitas espécies têm uma distribuição geográfica restrita, né? Então, se vocês olharem, loncorrina é azul, né? Então, o azul vai, né, do Rio de Janeiro, né, até o México e ocupa uma enorme área, né? Então, se vocês olharem, né, tudo, né, com Rhizonictris ou com Leucophylla, eles sobrepõem, né? Mas eles ocupam uma enorme área, né? Bom, Loncorrina, ahorita, a gente daqui a pouquinho vai virar isso e vai continuar falando dele, né? Os outros, Fernandese é da Venezuela e é ameaçado de extinção. É, eles foram encontrados em 1988, né? Uma dúzia de indivíduos, né? E depois nunca mais. A área onde ele habitava, né? Virou fazenda de gado, né? Em uma indústria que está expandindo muito rápido, né? Então, o ambiente dele está sumindo, né? Maquinkele, do sudoeste da Colômbia, extremamente raro, e ocorre em 2 localidades. Essa espécie também parece estar afetada pela perda de habitat por causa da expansão das fazendas de gado. Orinocensis ocorre da Venezuela à Colômbia, né? É inusitada, pouco conhecida, e fazia parte de Aurita, mas aí depois eles tiraram e decidiram criar subespécie, é uma espécie. Ele ocorre da Venezuela e Guianas até o norte do Brasil. Mancomara foi recém-descoberta na Colômbia, né? Então, né, de 4 a gente passou para 6 espécies, né? E eles são fascinantes. Eu já peguei eles, eu achei, é um bichinho fascinante. Da, da, né, seria muito interessante estudar eles, né? Para ver o comportamento deles e assim por diante, né? Isso aí depende da oportunidade, né? Se você acha um grupinho deles, você vai gerar muito artigo, né? Ainda mais se você conseguir, né, observar eles a longo prazo, né? E mapear a dieta e assim por diante, né? Bom, macrotos vocês viram, é um gênero de morcegos muito charmosos, né? Que tem olhos grandes, orelhas grandes e largas, e nozes e narizes pequenos, delicados, com uma folha nasal delicada, né, pequena. Eles têm asas largas e morcegos que têm uma asa larga e curta, eles conseguem voar de uma forma ágil e lenta. E fluttering é esse movimento assim, que parece uma borboleta, né? Então eles conseguem pairar no ar, né?
e pegarem presas, né, da vegetação e do solo enquanto eles estão voando próximo do solo. De dia eles gostam de ficar em cavernas bem iluminadas. Tem duas espécies, né, Californicus e Waterhouse, e a gente vai olhar em mais detalhe mais adiante. Mas veja, ele ocorre ali da Califórnia, do Arizona, Barra Califórnia, toda essa costa pacífica do México, e depois ele vai para a costa do Caribe e vai até ali a Nicarágua, a Belize, essa região aí, né, a região dos maias, né. Inclusive, se eu não me engano, ele aparece em ruínas, né? Estátuas desse morcego aparecem em ruínas toltecas, né? De 3.000 anos atrás, né? Micronícteris, ele ocorre, né? Nessa região tropical do México e ele vai até o Brasil e é o Peru e o Equador, isso aquilo, né? Inclui a Bolívia, né? A Micronícteris é relacionada com Leucófila, né? O que é meio surpreendente, né? Se você pensar a respeito, o Leucófila se alimenta de néctar. E eles, né, micronícteres, eles são conhecidos como pequenos morcegos com orelhas grandes e tem 11 pés. Eles têm orelhas enormes, bem redondas, um rosto com pouca pelo na face, né? E a mandíbula inferior, ela se estende além do rosto, né? Os olhos são pequenininhos e eles têm folhas nasais grandes. Eles são insetívoros. Micronícteris usuta e Micronícteris megalotes, Micronícteris minutas, a gente vai falar aqui. As 6 outras, das 8 espécies que falta falar a respeito, 6 são completamente novas para a ciência e revelam, né, um interesse cada vez maior e métodos melhores de fazer o monitoramento dos morcegos que são raros na floresta, em ambientes de floresta, né? Então, esse interesse maior, ao invés de você simplesmente abrir as redes e pegar alguns morcegos, se você fica e espera capturar 1.000 morcegos, você acaba capturando coisas que são raras, né? Então, e dependendo se você vai e procura por tocas e abrigos e assim por diante, você pode aumentar a sua amostragem, né? Você põe a rede em cima de água, né? Mesmo uma poça d'água, né? No meio da trilha, você vai capturar morcegos que normalmente não caem na rede, né? Então, uma das espécies novas é Micronictis brossetti, né? De 98, na Guiana Francesa e do Brasil, e o Peru, né? Então ocorre em vários lugares, mas foi recentemente levado, né? Micronictis buriri foi descoberto na ilha de São Vicente, nas Antilhas, né? E ele é bem comum lá, principalmente nas florestas, né? Micronictis giovanni foi descrito em 2007. É um único espécime no Equador. A mesma coisa com o Micronictis matsis do Peru. Sambone, descrito em 1996, tem 3 localidades na Caatinga do Nordeste do Brasil. Caatinga é um Desert Fawn Scrub Habitat, né? Micronictis iatese foi descrito em 2013 e ocorre na Bolívia, né? As outras 2 espécies são Micronictis microtes, que ocorre no México, numa ampla área, da América Central e o norte da América do Sul, e Schmittsorium tem uma distribuição similar, mas é mais raro. Então, esses aí são os Micronictis, né? Aí depois a gente tem Gardenictis. Gardenictis fazia parte de Mimon, né? Mas aí foi tirado, né? São 2 espécies de morcegos grandes e cetívoros, né? Quer dizer, dois grandes não, de orelhas grandes e cetívoros, né? Que tem folhas nasais são compridas e largas. Gardenictis crenulatum tem uma
pelagem densa, escura, e com uma listra branca saindo da sua testa até as suas costas, né? Isso aí é semelhante, tem uns tenonematinos que também tem isso, e o Vampiro Spectre também tem isso. E provavelmente isso aí serve para quebrar a silhueta do morcego, né? Então você vê a listra, só que você não vê o morcego por causa disso, né? Então, isso aí é uma suspeita, né? Porque ocorrem morcegos de floresta, né? Uma espécie de distribuição ampla nos neotrópicos, ocorrendo no México, para o Brasil e a Bolívia. Agora, Gardenictris coepque é um morcego não muito comum que é encontrado no Peru, né? Bom, Lymphóstoma fazia parte de Tonache e foi retirado. Ele tem umas orelhas grandes e como Tonache, round-eared bats, né, arredondada. Eles têm queixos prominentes e uma folha nasal grande. Os seus rostos são quase sem pelos, né? É, um Lymphóstoma brasiliense, Schultzi e Civiculum são descritas nas próximas páginas, né? Esse livro reconhece outras 4 espécies, né? Carec evotis, Carec tem uma ampla, Cariquere, né? Tem uma ampla distribuição na América do Sul tropical, enquanto que o outro ocorre no México e na América Central, né? Lymphóstoma calcoai, uma nova espécie descrita em 2012 no Panamá, é pouco conhecida. Occidentalis, é a última espécie do gênero, é encontrado no Equador, mas parece que está declinando, desaparecendo, né? Agora, filóstomos são 4 espécies do gênero filóstomos e são conhecidos como morcegos com folha nasal que parece uma lança, porque eles têm uma base larga, mas acabam numa ponta, né? Parecendo uma lança, né? Eles são filostomídeos grandes com um focinho intermediário entre um carnívoro, né, e um comedor de frutas, né? Então parecem ursinhos, né? Eles têm um focinho largo, mandíbulas poderosas e orelhas pontudas. Eles comem de tudo, né? Incluindo vertebrados, pólen, frutas e insetos. A gente vai falar aqui, a gente vai falar de Phloismus discolor, Phloismus elongatus e Phloismus hastatus. Latifólios ocorre no nordeste do Brasil e nas Guianas, e Venezuela e Colômbia, né? Bom, Tonacha costumava ter um gênero grande, mas quando a gente tirou Gardenictris, né? Desculpe, não Gardenictris, Lymphóstoma de dentro dele, aí ficou só 2 espécies. Eles não são morcegos flostomídeos, com membranas escuras e um pelo uniforme, marrom escuro, e orelhas grandes e arredondadas no topo. Por isso que eles são conhecidos como round-eared bats, né? A cabeça deles tem essa bem redonda. O focinho é de tamanho médio, né? Ele tem uma folha nasal grande, prominente, e um queixo com verrugas, né? Tonácea saurófila, a gente vai falar na página, aqui, um pouquinho mais adiante. A outra espécie, o Tonácea bidens, é bem maior, e é encontrado na América do Sul, no sul e leste do Brasil, né? Até o Paraguai e a Argentina e a Bolívia, né? Então seria Mata Atlântica Sensulato, né? E uma extensão para. Agora, Mimon. Mimon, como a gente viu, incluía Gadenictes, né? É, mas hoje em dia a gente ficou com Benetti e Cozumeli.
essas duas espécies são amarelas, né? São ah, os morcegos dourados, né? E são semelhantes. E até pouco tempo atrás eram considerados subespécies da mesma espécie, né? Com específicos, né? Eles têm uma coloração castanho dourada, né? Orelhas grandes, e focinhos curtos, com uma folha nasal comprida e estreita. Mimon Cozumel vai do México até a Colômbia, enquanto que Benete eu substitui. Então aqui está no mapa, né? Parte de cima, roxinha, né? O Cozumel e Benete vem até o Brasil, né? Então, corre Venezuela, Colômbia, Guianas até o Brasil. A gente não sabe muito sobre a biologia, mas eles têm a cara de insetívoros que comem insetos na superfície das folhas, né? Bom, ali o mapa está lá de filóstomos, ampla distribuição da América Central até o Brasil, né? E boa parte da América do Sul tropical, né? Então acha a mesma coisa, né? Estendendo até um pouquinho mais ao sul, né? Aqui é o Glyphonecteris, né? Glyphonecteris são morcegos. Aqui é o mapa, né? Com as distribuições de Glyphonecteris, né? Na América do Sul, né? Então Mata Atlântica e o norte, né? Mas não gostam de cerrado, pelo visto, né? Ou seja, eles gostam de ambiente com floresta. E eles são morcegos com orelhas largas, que vai até uma ponta. Eles são conhecidos como morcegos de orelhas grandes. Eles são comedores de inseto e também se alimentam de frutas. As três espécies, Davies e silvestres, bom, a gente vai falar daqui a pouquinho, né? Beni, né? Davies e silvestres, né? Beni é pouco conhecido, né? E do oeste da América do Sul. Parece ser muito raro. A gente precisa, né, ver que ameaças que podem estar ocorrendo com essa espécie para tomar medidas de proteger, né? Então vamos olhar. Glyphonectris, né, DVS, né? Então, um filostomídeo, né? É o maior Glyphonectris, né? Ocorre da Colômbia e a Venezuela até o norte do Brasil e Bolívia. A cor é marrom e densa, o rosto com pelos na face, as orelhas grandes e com uma pontinha, olha, veja, acaba numa pontinha aqui, né? A folha nasal bem evidente e um focinho robusto. E com lábios prominentes e meio que como se fosse, né, grandes, com verrugas, né? Os seus incisivos têm o mesmo comprimento dos seus caninos e a mordida dele é poderosa. Eles usam esses dentes para fazer buracos no né? Você põe o morcego num saquinho de pano e vira as costas, e quando você volta, o morcego foi embora. Fez um buraco e foi embora, né? Ele ocorre em florestas primárias, né? E próximo de crescimento secundário. Ele se abriga em troncos de árvores, em grupos, né, que tem ambos os sexos, né? Essa espécie se alimenta de insetos grandes, né? E pequenas vertebradas e algumas frutas. Ele é bem raro, né? E o fato é que ele adora a floresta primária, a floresta intacta, se torna ele vulnerável à destruição de habitat e à fragmentação da população. Esse aqui, ó, de novo, né, o Glyphonectris silvestris, né, se bem que, ó, acho que aqui eles colocam.
Glyphonectria, e chamam Trinictris, né? Então, depende do pesquisador, né? Então, talvez seja Trinictris, né? Ou 11 gramas, esse aqui, 11 gramas, né? Esse aqui 19 a 20 gramas, a 30 gramas, né? Mais ou menos o mesmo tamanho, mas bem mais leve, né? Ele ocorre do México até a América Central e em populações que aparecem sendo juntas, né? 4 populações separadas. Talvez porque a floresta está fragmentada, né? Ele tem uma pelagem marrom, acinzentada, mas o rosto é mais escurinho. Ele parece um raccoon por causa disso, né? Um guaxinim, né? Porque a face, os lábios, os olhos são escuros, mas o resto do corpo é mais clarinho, né? As orelhas são pontudinhas, olha, bem pontudinha, não é redonda, né? Que nem Tonashi. Não posta, mas né? Ele é pontudinho, o Micronictris, né? Ele vive em floresta nos baixinhos e se abriga em cavernas e troncos de árvores. O grupo de 75 indivíduos já foram encontrados, e às vezes eles estão com outras espécies. A dieta é bem variada, inclui insetos grandes pegados na folhagem, mas pode incluir frutos. E eles gostam de trazer itens de alimentação para um poleiro noturno para consumir. Então, se você acha um desses, põe um pedaço de plástico embaixo, começa a coletar, só publica um artigo sobre a dieta, né? E eles têm sido registrados numa ampla área, mas a espécie parece rara em boa parte da sua distribuição. Quase certamente está sofrendo declínio, né? Porque gosta de floresta densa, bela, e está sumindo, né? Então, como a gente viu, Micronictis, que tinha 15 espécies, na verdade, Brachiotes, Exultomecalotes, foi dividido, então, né, dependendo com quem você está falando, você tem o Lampronictris, Glyphonectris, Micronictris, Neonictris e Trinictris, né? Então, essas aí são as divisões, né? Então, né, Micronicterine, Glyphonecterine, né? Que inclui o Trinictris niciferoi, né? E Lampronictris, né? Então, ó, a carinha deles, né? Bom, a carinha deles, né? Bom, Little Big-Eared Bats, né? Micronitris megalotes, né? Ele tem uma ampla distribuição ao longo da América do Norte e Central. Não, desculpe, é o grande do North and Central South America, né? Na América do Sul Central e Norte, né? Então não ocorre no Sul, né? E é um morcego velociraptor pequeno, com asas largas, orelhas largas e uma folha nasal em forma de lança, né? Que é encontrado em florestas, mata ombrófila densa, né? Mas também em floresta seca ou semidecida. E gosta de ocos de árvores, rachaduras nas rochas e prédios, em grupos de até 12 indivíduos, né? Uma dúzia, né? Ele é primariamente insetivo e prefere caçar próximo de riachos e rios. Ele provavelmente se alimenta de frutos. Os dentes dele sugerem uma dieta um pouco não muito especializada. Esses morcegos têm um voo lento e cheio de manobras, que permite ele pegar insetos na folhagem e no chão. Ele ele é rápido em aprender a explorar novas. É oportunista, né? Ele vê uma nova fonte de inseto, por exemplo, a aleluia de cupim, ele, durante aquele período, ele está comendo principalmente isso. A presa é comida de um poleiro noturno, né? Então ele tem um abrigo, mas também ele tem um poleiro noturno dele, né?
que pode variar, né? Ele pode variar ao longo, né? E, a despeito de sua distribuição ampla, a observação dele é pouco frequente. E provavelmente é porque ele tem a habilidade de detectar redes de neblina, né? Ah, rissuto. Nossa, adoro rissuto, porque ele é bem peludinho, né? Ah, ele ocorre na Southeast and Central America. Um, é, então, Southeast of Central America inclui a América Central, né? Na parte sudoeste, né? E ao longo de uma área grande do noroeste, né? Da América do Sul. Uma população separada ocorre no leste do Brasil e Trindade. Ele é um morcego escuro, robusto, com uma pelagem densa. As orelhas dos machos têm uma. Não, a cabeça do macho tem uma crista de cabelos compridos, com glândulas produtoras de cheiro na sua base. A crista provavelmente se levanta durante a corte para espalhar o cheiro e atrair as fêmeas em potencial, né? E potencialmente vão cruzar com ele. Esse morcego é encontrado na floresta primária, em ocos de árvores, mas também pode estar na casa das pessoas, no teto e assim por diante. Os estudos da dieta sugerem que ele é insectívoro e é atraído pelas catidídeos, né, as esperanças, né? Ele se alimenta mais de frutas na época seca e é comum em partes da Costa Rica, mas raro em outros lugares. Provavelmente está sofrendo as consequências da deforestação. Eu gosto dele, né? Eu acho que eu vi ele na Costa Rica, eu não lembro mais, mas eu sei de que, olhando para a carinha dele, eu falo, ah, você, né? E aqui a gente tem Micronictris minuta, né? Ele tem uma barriga branca, né? E é bem pequenininho. E é encontrado no norte da América do Sul, incluindo Trinidade e na parte na Southern Half of Central America, né? Ele tem uma pelagem marrom clara e quase branca na barriga. As orelhas são grandes e arredondadas, né? E o focinho é curtinho e o queixo grande. Os seus olhos pequenos e seu focinho tem uma folha nasal não muito grande, né? Tamanho médio. As fêmeas são maiores que os machos. Ele tem a capacidade de se adaptar a muitos ambientes, né? Ocorrendo na floresta de baixio, né? Das planícies, né? Tanto as descidas quanto as secas, né? Quanto as ombrófilas densas e úmidas, né? Mas ele também pode ocorrer em fazendas e com algumas árvores espalhadas. Eles gostam de ocos de árvores em pequenos grupos e às vezes cavernas, junto com um monte de outras espécies. Ele é principalmente setívoro, mas também pega fruta. A proporção provavelmente aumenta das frutas na época seca, né? Quando não tem muitos insetos, né? Esse morcego não está ameaçado de extinção no momento, né? 4 a 8 gramas, né? Veja. Esse, é, esses outros aqui, 11 gramas e 30 gramas, né? É o menorzinho deles, né? Minuta, né? Agora, aqui é Gardenicris, Mimon crenulato, né? É a característica mais marcante, assim, que você olhava e você falava, ih, eu conheço esse aí, né? É uma folha nasal enorme e peluda, né? As orelhas peludas, ele é um peludão, né? É uma característica única dessa espécie. As orelhas são largas e compridas, a pelagem é densa e variável em cor.
o rosto é escuro e o corpo é marrom, que também tem tons amarelo e laranja, né? Eles têm manchas brancas ou claras atrás das orelhas, né? E tem uma listra branca ao longo das costas. Essa espécie ocorre ou uma listra clara ao longo das costas. A espécie ocorre no sul do México, no Caribe, né? Da, na costa caribenha da América Central, estendendo ao Panamá e na parte norte e central da América do Sul. Ele também é encontrado na ilha de Trinidade, que lembra que é o começo das Antilhas ali, fica perto da Venezuela. Ele vive em floresta lowland, ou seja, das baixinhas e das planícies, usando buracos de árvores e em pequenos grupos. E se alimenta de insetos e ocasionalmente é, pequenos vertebrados diretamente da folhagem. Tem evidência que eles caçam em pares e que eles cuidam dos filhotes durante 9 meses, né? Então isso aí é interessante. Aqui, Micronictris brachiotes, que hoje algumas pessoas chamam de Lampronictris brachiotes, né? Lampreonictris brachiotes, né? Aqui, Micronictris misericordium, aqui, Micronictris megalotes, Micronictris rissurta, né? Crista, né? Barriga mais clara, né? Glyphonictris daviense, né? Glyphonictris daviense, né? Glyphonictris silvestris, né? Lábio meio inchado, né? Loncorrina, 4 espécies, né? Agora já tem 6. Loncorrina aurita, né? O morcego com folha nasal em forma de espada, né? Do sul do México, partes da América Central e Trindade. Também ocorre norte, centro e leste da América do Sul, chegando à Bolívia e o sul do Brasil. Ele tem um rabo extremamente comprido e que fica dentro do patágio, uma folha nasal extremamente comprida e orelhas longas e compridas com pontas, né, apontadinho, né, e tragos bem grandes, né. Ele é encontrado em floresta densa e umbrófila úmida, né, e se abriga em cavernas e é um insetívoro que tem uma colocação extremamente precisa. Ele pode encontrar insetos no ar ou na folhagem, no chão. Ele também detecta redes neblina e é difícil capturar eles com redes neblina, né? A despeito deles forrajarem próximo do chão. A dieta também inclui frutas, ocasionalmente. Abrigos em cavernas pode ter centenas de indivíduos. Eles ficam com outras espécies e eles normalmente são os últimos a sair. Né? Todo mundo sai, depois eles saem. Bem depois do pôr do sol. As fêmeas têm filhotes uma vez por ano. E no começo da temporada de chuva, né? Então, ó, essa aí é Loncorrina aurita, né? Provavelmente ajuda na ecolocação. Então, olha o Tragos, gente, olha o Tragos, vai. Tragos gigante, olha. Ó, e pontudinha, lembra que a gente leu que a orelha é grande, larga e pontuda, né? Olha a folha nasal, realmente é uma espada, né? Aqui, ó, Loncorrina aurita, né? Tuft. Ó, as orelhas pontudinhas, né? Então, eles são fáceis de distinguir. Ah, aqui tá Macrotas, né? Tem um Californicus e o Waterhouse, né? Que se distribuem do México, né? Acho que esse aí é o Californicus, né? E vai aqui, essa aí é a distribuição do Californicus, né? E esse aqui é que se estende aí depois, né? Então, essa espécie a Californicus ocorre do, do sudoeste dos Estados Unidos, Arizona, e Califórnia até o noroeste do México. Ocorre também no nordeste do México, né? Tem uma distribuição de junta, né?
Agora, no meio do México tem uma cadeia de montanhas, né? Então talvez dividiu aí, né? Ele tem uma pelagem marronzinha, né? Com uma base mais esbranquiçada, né? O focinho é curto e tem uma folha nasal proeminente, né? E orelhas pontudas e compridas. As asas curtas e largas permitem uma grande agilidade no voo. Ele fica forrageando sobre arbustos e cactos e assim por diante ao longo de rios, dentro de desertos, procurando por insetos na superfície do chão ou da folhagem, né? E ele se abriga em cavernas que têm luz, mas temperatura agradável e velhas milhas, né? E os grupos podem ter de 100 a 200 indivíduos. Esse morcego, ele se alimenta de uma grande variedade de insetos, incluindo mariposas, besouros e grilos da folhagem do chão. Ele detecta presa pelo som. É, assim, o pezinho do bicho andando no chão, ou as asas batendo, é suficiente para ele ir, e ele usa o urupatágio para pegar os insetos. Ele se reproduz no outono e as fêmeas, normalmente, gêmeos, nascem no maio ou junho, né? Então, um dia pausa, né? Clonas maternas têm que ser protegidas, por isso as pessoas vão lá e os morcegos podem, né, ser incomodados, né? E interrompe o sucesso da reprodução deles. E muitas minas que são abandonadas, se eles voltam a ser usados de novo, pode causar problema para a colônia, né? Então, olha, ele se aproximando do inseto, ó, tá vendo? O grilo, né? E depois ele faz o seguinte, né? Ele se aproxima do inseto, pega com a boca e joga, né? Na urupatagem e depois sai voando, né? Então, eles pegam com a boca, curvam suas asas e o urupatagem para dentro numa bolsa e então isso aí permite eles, por exemplo, se ele mordeu o inseto e o inseto, como um grilo, tenta fugir, ao, ao fazer esse movimento, né, ele fecha. Então, mesmo se ele erra ou se o grilo conseguir fugir, a membrana fechou. Aí ele bate na membrana e volta, aí ele pega de novo, né? E esse movimento, jogar os peitinhos para frente e abraçar o inseto, ocorre numa fração de segundo. Então, para você observar todas essas poses aqui, né, você precisa de uma câmera de alta velocidade. Então, essa acrobacia é feita quando né, num, crescendo uma fração de segundo e parece que tem grande uso, né? Agora, esse aqui é o Waterhouse. Esse ocorre na parte pacífica do México e até a Guatemala e partes do Caribe, né? Isso aí, na verdade, é vicariança, porque a distribuição dele aparentemente era muito maior antigamente, em fósseis e subfósseis, né? Ele tem uma pelagem marrom, acinzentada e asas largas com membrana cinza. As orelhas grandes são bem pontudinhas, né? Tem um trago bem pontudinho e os olhos são prominentes. E ele tem uma pequena folha nasal que é bem triangular. Ele prefere ambientes é, com arbusto cheio de espinhos, né? Seco. E ele gosta de ficar próximo da saída de uma caverna grande ou de um túnel, né, para mineração. E os grupos deles são grandes. Ele sai do abrigo uma hora ou duas depois do pôr do sol para forragear.
E ele tem um segundo pico de atividade uma ou 2 horas antes da nascer do sol, né? Ele se alimenta de insetos, por exemplo, essas catidídeos, né? São as aleluias, né? Aquelas esperanças, né? Que ele está carregando na boca aí, né? E outros artrópodes, que ele pega do chão da folhagem. Lembra que Antrozoos pálidos também faz uma coisa bem parecida, né? Mas o Macrotus, ele é um prostomídeo, então tem folha nasal, né? É, é, eles se reproduzem no outono, mas os filhotes nascem em junho. Então lembra? Macrotus Waterhouse, né? Macrotus californicus, né? Aqui são os filóstomos, né? Esse aqui é um pacote de fêmeas com macho na periferia, né? Esse morcego tem uma distribuição ampla da Guatemala até a América Central e ao longo do norte, parte norte da América do Sul. Também ocorre em Trindade, é uma espécie grande, com uma cor marrom rica e membranas cinzas amarronzadas, né? Eles pesam de 80 a 120 gramas e tem um antebraço enorme, né? O corpo em si tem uns 14 centímetros, né? Então eles são morcegos grandes, né? Ou flósseos rastatos, né? E a dieta inclui tudo, né? São bem onívoros: insetos, néctar, fruta, pólen e invertebrados. Os machos adultos são muito maiores, né, do que as fêmeas e defendem o harém de uma dúzia de fêmeas. As fêmeas sempre estão juntas. O macho dominante pode ser expulso por um outro macho dominante. Então roda o macho, mas as fêmeas continuam no mesmo bando de amigas, né? Populações na América Central produzem um filhote por ano, no final da temporada seca. Populações ao sul talvez se reproduzam 2 vezes ao ano. Os filhotes, se um filhote cai lá de cima, uma fêmea pode descer e proteger o filhote até a mãe pegar o filhote dela. Uma das razões porque as fêmeas vivem em grupo, né? Pois elas têm companheiras que podem ajudar a cuidar dos filhotes, né? E proteger enquanto que a mãe saiu e voltou, né? Bom, essa espécie tem uma ampla distribuição e é frequentemente comum na região neotropical, do México ao Paraguai. Também ocorre em Trindade e Tobago, filósofos de escola, né? A coloração pode ser cor de gengibre, cor de gengibre, né? Um gengibre amarronzado ou acinzentado, com a barriga mais clara. O morcego está coberto de pólen, esse aqui, né? Essa espécie ocorre em florestas, mas também na zona rural, né? Em plantações e onde tem hortaliças, né? E eles podem ter 400 indivíduos dentro das cavernas. Ele também gosta de troncos de árvore, né? A dieta variada inclui pólen, néctar, frutas e, particularmente na época de chuvas, insetos. Os machos atraem um harém de fêmeas e, aparentemente, não tem uma época de reprodução única, né? Eles reproduzem um monte de sons, 20 tipos diferentes nessa espécie. Então, aparentemente, eles têm um comportamento social extremamente sofisticado, né? Eles também marcam as coisas com cheiro, né? Que permite se identificar indivíduos em particular e criar ligações sociais fortes. Fêmeas, e é o macho do harém, podem ajudar a cuidar do filhote enquanto que a sua mãe vai embora. Então, por isso, se o filhote cai lá de cima,
até o macho do harém, ou as fêmeas, ficam cuidando dele até a mãe voltar e pegar ele e levar de volta, né? Então, o peso é de entre 35 a 38 gramas, né? Altamente social. Quem elongatus, né? Ele tem uma coloração escura, né? A folha nasal e as orelhas são bem pontudas, né? Ele tem um ponto branco nas asas, né? É uma, bem na ponta das asas, né? A maioria dos registros são de floresta umbrófila tropical densa, né? Nas planícies. Mas eles podem ocorrer na mata ciliar, né? Em florestas mais secas, né? Eles gostam de umidade, né? Os abrigos são principalmente ocos de árvore, né? Mas colônias grandes, às vezes se formam em cavernas. E dentro do seu abrigo, os morcegos ficam em pequenos pacotes que são o harém com seu macho, né? São 10 indivíduos. Eles são estáveis e duram meses ou anos. Os machos sem harém formam grupos, clubes de solteiros de até 50 indivíduos. Essa espécie se alimenta de frutas dentro da floresta, mas também caça por insetos em cima do dossel. Visitam flores para pegar pólen e néctar, e eles fazem isso principalmente na época da seca, quando a quantidade de insetos diminui. Então, eles têm de 30 a 44 gramas, né? Então, veja, 35 a 38, 80 a 120 gramas, né? Enorme, né? Então, os filósofos, 4 espécies, né? E filósofos scholar, filósofos elongatus, né? Filósofos sastatus, né? Grandão, né? Aqui são Tonacha, né? E Lomphostoma, né? Como a gente viu, foi dividido, né? Então aqui a gente tem Lomphostoma schultzii, né? Da Guiana, né? Ao Suriname, a Guiana Francesa, até o norte do Brasil, né? Ele tem uma coloração escura, né? E as partes, né, sem pelos, né? Também são bem escuras, né? E eles o rosto parece que tem pequenas verrugas, né? É presente na floresta primária, né? Tanto seca quanto úmida, e pode ocasionalmente ser encontrado em floresta secundária, né? É um insetívoro e caça o glime, né? Tirando presas da folhagem do chão. Essa espécie é pouco conhecida. Ele parece ser raro e provavelmente está diminuindo conforme a gente corta as florestas na sua área de distribuição. Então, em toda essa região das Guianas, né, está ameaçada por espécies invasivas não nativas. Essa a área das Guianas, por ter uma área ampla de floresta tropical, ela tem uma biodiversidade alta e precisa de proteção. Parques nacionais, assim por diante. Olha que bonitinho. Não posso uma brasiliense, né? É o menor, né? Ó, veja, esse aqui é maior, né? Esse Lomphostoma, né? Ele tem 7 a 13 gramas, é a menor espécie, né? O Lomphostoma brasiliense, né? Ocorre do sul do México e América Central até a América do Sul, né? Ele também ocorre em Trindade. Ele tem uma coloração marrom claro e um rostinho um pouquinho mais escuro, né? O focinho é curto e com uma folha nasal bem evidente, né? Grande. As orelhas são grandes e arredondadas, a mandíbula se estende, né? E os olhos são pequenininhos, né? Ele ocorre em volta de riachos, em áreas úmidas da floresta primária e secundária,
e pode ocorrer em roças, né? Esse morcego forma pequenos grupos, que pode ser um buraco de cupim e um oco de uma árvore, ou mesmo um oco de um galho. Eles fazem um buraco na base, né, do cupim, né? Eles gostam de colônias de cupim que foram abandonadas, estão em cima de galhos. Eles fazem um buraco, então isso aí é o buraco, o túnel que eles fizeram para acessar a parte interna, né? Então, esse aqui e o civículo, de novo, mesmo ambiente. Um cupizeiro abandonado em cima de um galho, então é difícil achar eles, porque eles estão lá em cima, né? Eles fazem um túnelzinho, né? E com os dentes, então eles se abrigam. Esses insetívoros têm um voo lento e ágil, né? E logo depois do pôr do sol eles saem para caçar e eles se alimentam por glidding, né? Então, esse aqui é o Lomphostoma silviculum. Ele é conhecido como morcego de né, queixo branco, né? White-throated, né? De pescoço branco, né? É, Ele tem uma ampla distribuição na América Central, Honduras e Guatemala, que é na América Central, até a América do Sul, até o Paraguai e a parte leste do Brasil, né? Eastern Tip, né? Do Brasil, né? Ele tem um tamanho médio, né? De uns 15 a 23 gramas, e tem uma coloração marrom e meio esbranquiçada no pescoço, um rostinho cor-de-rosa e orelhas grandes e redondas, né? Ele ocorre na floresta primária e secundária e também pode estar em roças, né? É, Como outros não fósseis, né? Eles gostam de ninhos de cupim que eles escavam, né? Fazendo um buraco na base. Ele se alimenta principalmente em níveis baixos da floresta, né? Procurando presas da folhagem. E o som dos insetos atrai eles. Por exemplo, o barulho de um grilo, né? Ao- Eles também comem fruta e pólen na época seca. Eles frequentemente são comuns, mas talvez algumas populações precisem de proteção. Então, olha, o a Tonacea bidens, né? Tonacea saurófila, né? Tonacea saurófila, né? Lomphostoma brasiliense, Lomphostoma brasiliense, Lomphostoma silvícola, Lomphostoma silvícola, né? Essa história aí do mandíbula inferior é mais comprida que a mandíbula superior, né? Tonacea saurófila, né? As pequenas verruguinhas no queixo. América Central, ao sul do Peru e ao norte da Bolívia. Ele, coloração marrom, acinzentada, com faixas brancas na cabeça, né? O rosto é curto e os olhos pequenos. A folha nasal é cor-de-rosa e os lábios estão cheios de verrugas, mas não que nem o Trácops, né? As orelhas são grandes e o tragus é delicado, né? Ele ocorre em floresta primária e secundária e forrageia no nível médio do bosque, em cima das. Então aqui você tem os arbustos, né? Aqui você tem o dossel e essa área do meio, que tem menos vegetação, é isso que eles gostam de forragear, né? E em cima de riachos, né? Ele também pode estar se alimentando em cima de pastos, né? É um insetívoro, gosta de besouros, esperanças e percevejos. E ainda se alimenta de pequenos vertebrados e frutas. Ele se reproduz 2 vezes ao ano, né? As fêmeas podem ter gêmeos. Boa parte da sua distribuição está sob a ameaça de corte de florestas, né? Aqui a gente tem o Mimon benete, né? E
Ele é encontrado na Colômbia, Venezuela, Guiana, Suriname, Francesa e Brasil. É, ele gosta de comer de tudo, de frutas a insetos. Costuma viver em grupos de 2 a 4 indivíduos, né? Um peso como adulto é 13 gramas, né? É, então ele é onívoro, né? Vamos ver aqui, ó. Acho que a gente parou por eles, passou por eles quando. Ah, quando a gente estava no comecinho aqui, né? E aqui, o último gênero, Mimon, né? Mas Gatinictis. Então, Mimon Cozumela e Mimon Benete é o que sobrou dentro do grupo de Mimon, né? E os outros são Gatinictis, né? Então, só lembrando para vocês, né? Quis voltar lá, né? Para ressaltar uma coisa que a gente tinha lido, né? E, né? Compóstoma, Mimon. Ah, olha que legal o Mimon Benete, né? Essa folha nasal que parece uma lança, né? Porque ela é bem larga e vai para uma pontinha, né? Parece aquelas lanças de guerra dos Maasai, dos Zulus, né? E a folha nasal tá meio solta aqui, né? Então, né? E aqui ele com um lagartixo, né? Que ele foi capturado, né? E estava carregando uma lagartixa, né? Na verdade, um anolis, né? Esses são os morcegos dourados, né? E podem pesar 20 gramas. O lagartinho tinha 4,5 gramas, né? Então, o Mimon Benete, né? Aí ele não está parecendo muito dourado, né? Mas aqui no Mimon crenulato em Benete. Agora, lembrando para vocês, crenulato agora não é mais crenulato, né? Não é mais Mimon, né? Ah, e é, é Gardiniactis, né? Então, crenulatum aqui, né? Crenulatum, peraí. Limão Benete. Ah, não, desculpa, eu tô falando errado, né? Voltando aqui no Plauto, acho que eu deveria ter repetido isso aí, né? Porque a gente falou de muitas espécies, né? E Miconictea tá aqui, ó. Mimon Benete Cozumeli, né? E Crenolatum virou Gardiniactis crenolatum, exatamente isso, né? É, então tem que corrigir esses slides, né? Senão vão confundir vocês antes da prova, né? Tá aí, então, Mimon crenolatum ficou Gardiniactis crenolatum, né? Lista branca nas costas, folha nasal cheia de pelinhos, né? Essa aí é a folha nasal, é bem parecida, mas não tem tantos pelos, né? Mimon Benete, né? Então, Mimon crenolatum, que na verdade é Gardiniactis crenolatum, Gardiniactis crenolatum, Mimon Benete, ou morcego dourado, né? Aqui são os gêneros monotípicos, isso aqui eu vou deixar para falar depois, porque acho que essa aula ficou gigante, né? Então, acho que está na hora de fazer uma pausa, né? Ups, fazer uma pausa, né? Interromper a gravação. Até mais para vocês.